Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todos. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao excelentíssimo presidente dessa casa, aos nobres vereadores e a minha amiga também, vereadora Márcia, por dar mais essa oportunidade de trazer uma temática tão importante e relevante, que é a doença de Parkinson. Hoje, nós damos início a uma campanha educativa, de cunho social, um chamamento para a causa em si. Eu sou a Maria Aparecida Zipato, tenho 42 anos, hoje estou aposentada, atuei na educação por 17 anos, na educação infantil, e devido às circunstâncias do diagnóstico, tive que dar uma pausa para que outras questões fossem em busca. Hoje, eu sou idealizadora do Viver com Parkinson, e eu vou trazer um pouquinho da história, do contexto. Pessoal, vamos respeitar a tribuna aqui, ó. Peço um minuto de atenção de vocês. Obrigada. A doença de Parkinson é uma patologia neurológica caracterizada pela perda e morte progressiva dos neurônios produtores de dopamina, localizado na região do cérebro, chamada substância negra. Ainda sem cura, a doença de Parkinson, a médio e longo prazo, compromete drasticamente a função motora e o estado emocional dos parkinsonianos. Nos últimos anos, o mês de abril tem sido dedicado por associações e pacientes e grupos de apoio para realizar campanhas acerca da doença de Parkinson, de pouco alcance. A primeira descrição da doença de Parkinson ocorreu em 1817, feita pelo médico inglês James Parkinson. Essa condição é marcada pela disfunção ou degeneração dos neurônios que produzem dopamina no sistema nervoso central, resultando em impactos nos movimentos, tremores, lentidão, rigidez muscular, desequilíbrios e modificações na fala e na escrita, além de uma fadiga frequentemente incapacitante. Hoje, no Brasil, estima-se mais ou menos 200 mil pacientes acometidos pela doença. De acordo com alguns estudos que foram levantados, em 2030, provavelmente, nós teremos o dobro dessa população, por ter um público maior de pessoas de maior idade. Hoje, a minha fala aqui é chamar a todos e a todas para dar engajamento para essas questões que de pouco difundidas e pouco ditas. Então, fazer um apelo, porque quando você fala de algo que dificulta e paralisa e te impossibilita de certos avanços que você poderia fazer de forma no cotidiano, que fosse normal, você tem que fazer um esforço muito grande. Então, assim, não faço apelo melancólico nem apelativo, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito bem assim, centrada nas lutas pelo qual eu acredito, nas ideias que são aqui mencionadas. Antes de dar sequência na minha fala, eu queria agradecer aqui imensamente ao vereador Pedro Roberto, que é foi o primeiro gabinete, o qual eu bati a porta em 2018. Até estava lembrando a ele. E também a todos os nobres vereadores que sempre assinaram a tribuna de forma coletiva. E ao nosso presidente por ter me recebido essa semana no gabinete e se colocando à disposição da casa. Falar de uma doença que você realmente sabe que não vai ter cura não é tão simples. Mas você imagina aí vocês que estão aqui acompanhando, tanto via presencial ou pelas mídias de comunicação e TV. A luta de uma pessoa que, com todos esses sintomas mencionados, ela tem que ser inserida na sociedade. Aqui eu vejo também a questão do autismo, que também é uma pauta significativa para esse mês. É algo também que muitas mães sofrem com relação aos seus filhos, que às vezes é pouco incompreendido. Em relação à questão da causa do Parkinson, muitas políticas públicas precisam ser alcançadas. Precisa acontecer para que nós, pacientes, e toda a comunidade em si, possa ter mais dignidade e respeito perante a sociedade. Hoje, os desafios continuam, permanecem. Infelizmente, a sociedade não está pronta para aderir a esse sistema. Eu acredito que quando a gente faz um trabalho de forma lúdica, mas com cunho social, onde é de responsabilidade de todos, conseguimos transformar muitas vidas.
O Viver com Paxson, ele tem vindo de forma muito gradativa, de forma muito pequena, portanto, com o intuito de acolher, promover ações que agregam e acolhem pacientes que, quando sai do consultório, ele acredita que ele está sentenciado à morte. Jamais. Eu sempre deixo claro que quando você receber um diagnóstico, seja ele qual for, creia que acreditem, você está dando início a uma nova fase da tua vida. E eu sempre digo, quando você entender que você é muito mais do que o que você carrega, você consegue evoluir e consegue entender a dimensão do que você carrega. Portanto, precisamos de um sistema mais operacional e rápido. O que acontece? As filas de regulações, elas estão lentas. Em Rio Preto avançou muito, mas ainda precisa avançar mais. Outras situações. A sociedade, ela não está pronta para as doenças ocultas. Vou mencionar aqui as vagas preferenciais e atendimento prioritário. Quando nós deparamos em lugares assim, principalmente as pessoas mais jovens, somos, às vezes, expostas em situações vexatórias. Aí você tem que parar para explicar para a pessoa o que você tem. Isso demanda uma questão de exposição. Não que você não possa passar por isso, mas acho que o atendimento humanizado, o olhar humanizado da sociedade, se colocar no lugar do outro, não é tão simples. Mas, por favor, tenha mais empatia com as pessoas que têm suas condições. E não é tão simples você vir para uma tribuna e se colocar à frente de uma situação, porque, querendo ou não, você está se despindo. Mas, para mim, eu sempre falei, falo e repito, eu sou de quebrar os meus protocolos. Eu não vou parar e não vou me calar. Enquanto eu tiver vida e voz, só Deus me tira. E eu quero agradecer imensamente Peço desculpa pelas emoções, mas toda vez é assim. Eu quero agradecer cada vereador, a cada um dessa casa, a TV Câmara, desde a entrada até a presidência da Copa, por me acolher tão bem, e me dar a oportunidade de ser voz para milhares de pessoas que acreditam que não tem mais perspectiva de vida. Mas eu quero dizer a você que está aí do outro lado, independente de sua condição, hoje, viva. Viva como se você fosse viver o último dia. Acredite em você e se coloque diante da sociedade como você é um ser humano, somente com as suas limitações. Mas você é muito mais do que você imagina. Então, que esse mês de abril seja tocado no coração de cada um. Use suas redes sociais, promovam, divulga, fala sobre a causa. Fala da importância do diagnóstico precoce. E políticas públicas precisam acontecer para que as coisas possam caminhar. E, por fim, eu queria deixar um vídeo, que foi em 2019 que eu gravei ele. Aí vocês vão ver a diferença da Maria de antes e a Maria de agora, mas a fala é sempre a mesma. Sempre acreditando para lutar e continuar. Obrigada, viu? Quando assunto a doença de Parkinson, qual a primeira coisa que você pensa? Um idoso com tremores, certo? É o que a maioria imagina, mas não é sempre assim. A doença de Parkinson pode acometer qualquer idade. Eu fui acometida. Tenho sintomas desde os 33 anos. Em jovens, o impacto emocional é ainda maior. As restrições e limitações que vão surgindo com a progressão da doença prejudicam todos os aspectos da vida da pessoa, afetando também o convívio social. Infelizmente, há milhares de relatos de situações constrangedoras vivenciadas por pessoas com Parkinson, principalmente por aqueles com idade inferior a 50 anos. Casos de rejeição, discriminação, preconceito e até crueldade são frequentes. Com a incompreensão da sociedade, a pessoa tende a se isolar e evitar o convívio social, comprometendo ainda mais a condição clínica de quem sofre com a doença. Se você vê um jovem utilizando de algum serviço prioritário, vaga de carro, fila de atendimento prioritário ou outro qualquer, antes de reclamar, gritar, aborde, pergunte. De repente, essa pessoa pode ter Parkinson. Você tem todo o direito de saber. E a pessoa que está usufruindo do benefício tem a obrigação de comprovar. Nem todos os sintomas são evidentes. Parkinson não escolhe idade.
essa mensagem é a mensagem que eu sempre carrego comigo, que eu sempre sou a favor do diálogo, da comunicação clara e objetiva. Eu quero aqui mencionar vai ter um simpósio organizado pela FAMEP sobre os cuidados do Dr. Fábio Nazaré e Dr. Carlos Rocha, no dia 1º de maio. Esse simpósio, depois vou estar divulgando nas redes sociais do Viver com Parkinson. Quem tiver interesse, seria muito importante a participação da comunidade em si, para entender que são os 15 anos de distúrbio da DBS aqui no município, que é o simpósio de distúrbio do movimento. E queria aqui agradecer mais uma vez uma parceria que foi feita com o Viver com Parkinson, que é a RCD. A RCD tem recebido pacientes no caso, eu sou uma das pacientes de reabilitação no espaço, e gostaria que os novos vereadores também visitassem esse espaço para conhecer. É um dos lugares que eu nunca vi um atendimento com tanta qualidade e com tanto profissionalismo. Muito obrigada.